Eita glória! Aí já estamos até ao vivo aí. Graças a Deus, né? Uma manhã de paz, de graça, de vida. E a gente aqui podendo trazer um pouco da palavra de Deus aqui, para os apaixonados da Bíblia aí. O pessoal vai entrando aí, eita glória! Quem ama EBD aí já vai dando mãozinha levantada. A gente não podia ficar sem esse momento tão especial, né? Que é um momento de ensino da palavra, né? E a palavra de Deus vai nos mostrando a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. E hoje não vai ser diferente. Quero te convidar você aí que já está entrando aí, né? Compartilhar essa live aí, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possíveis. Acredito que quem acordou cedo nessa manhã aí está desejoso de um pouco mais a palavra. Amém? Graças ao bom Deus nós estamos aqui podendo ter esse acesso, né, irmãos? Porque ficar sem a palavra, sem o estudo da palavra, sem a direção da palavra é algo impensável para a gente. Eu estou aqui com o meu celular também, depois se você quiser mandar sua pergunta aqui, graças a Deus a gente consegue ter essa interação aí de acordo com o desenrolar da escola bíblica que a gente vai ter nessa manhã de domingo, graças a Deus. Amém, irmãos? Quero te convidar a você a fechar os seus olhos. Não sei se Arthur já compartilhou nas páginas da igreja aí. Eu vou tentar dar uma compartilhada aqui, Arthur. Não sei se você já chegou, mas a gente vai tentando fazer o melhor possível. Vamos lá, gente? Vamos, graças a Deus, orar e ser agradecidos pelo Senhor nessa manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa manhã tão especial, Senhor. Pela graça do Senhor, nós nos colocamos à disposição da ação do Teu Espírito. Nós sabemos, Senhor, que homem algum pode revelar quem o Senhor é, mas certamente a Tua palavra diz que o Senhor se daria a conhecer aqueles que Te buscam. Senhor, nós estamos desde essa madrugada em oração, a Sua igreja tem se levantado em oração, e nessa manhã aqui também nós nos levantamos em oração, pedindo que o Teu Espírito Santo se revele a nós e a graça de Deus esteja sobre nós. Pedimos em nome de Jesus que o Seu ensino possa estar no nosso coração, na nossa mente, porque certamente o Senhor é o Deus que se revela aos que Te buscam, e nós Te buscamos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito importante para a fé cristã, um assunto até sobre modo controverso em algumas perspectivas, né? Quando a gente fala de assuntos que vão abranger um conteúdo teológico muito extenso, a gente acaba tendo algumas divergências em alguns aspectos. Embora todos nós confessemos como Cristo Senhor, né? Que veio em carne, hoje a gente vai estar falando sobre Jesus, o homem perfeito. E isso é muito interessante porque se Jesus não veio como homem, ele não pode salvar homens. Isso é interessantíssimo. Eita glória, chegou o Paulo aí, Letícia, vai ser forte hoje aqui de manhã, hein? Eita glória. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, Jesus, o homem perfeito. A gente está na penúltima lição do nosso trimestre aí, falando sobre a raça humana, a origem, a queda, a redenção. E a gente vai aprender muito acerca desse assunto e já aprendemos muito nas lições anteriores. E falar sobre Jesus como um homem perfeito é falar de algo muito importante para nós, né? Porque o homem, de verdade, quando se perde no Éden, ele não sabe ser homem. A gente perdeu a noção do que é ser humano, né? Nenhum de nós, desde a queda, sabe de verdade o que é ser humano de verdade. E falar que Deus se fez carne, falar de que Deus se faz humano, que Deus vai usar desse momento, né, como a gente vai ver, na plenitude dos tempos para se fazer carne,
É falar de um Deus que está tão interessado em revelar aquilo que a gente foi feito para ser, que ele se faz carne para nos mostrar, né, como é ser humano de verdade. Isso é muito interessante, irmãos, porque sem isso, eu e você, a gente não sabe o que é humanidade. Porque quem ensinou para você o que é ser humano? Quem ensinou para você o que é ser humano de verdade? Eu fico pensando nessas questões porque a gente simplesmente se lança de cabeça, né? E a gente vai vendo o que dá, né? Como diz lá, quando a pessoa faz 18 anos de idade, né? Você agora você é adulto, se vira na vida, né? O pessoal até brinca falando que a pessoa pode ser presa, né? Mas o que é ser humano de verdade? Então, Deus se fazer carne, se fazer humano, é algo muito importante para a nossa caminhada, para a nossa fé e para aquilo que representa a fé cristã, porque não existe outra fé semelhante a essa. É extraordinário, é uma coisa assim que foge ao pensamento humano, porque é impensável, irmão, se a gente for parar para pensar, né? Augusto Cury vai dizer, quando ele começa a estudar o perfil psicológico de Jesus, a estudar o personagem Jesus, né? O personagem, porque ele, sendo ateu, militante na época, para ele era um mito, ele percebe que a mente humana não pode imaginar alguém como Jesus. Então, isso é muito profundo para nós. E a gente vai adentrar essa lição de hoje aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar aí, em nome de Jesus, perguntando aí. Compartilha esse negócio aí nos grupos do WhatsApp, compartilha geral aí, que a gente vai entrar nessa lição hoje. O texto áureo diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. A verdade prática da lição diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O texto da leitura bíblica em classe, se você não tiver com a sua revista aí, você pode procurar lá diretamente em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 40 ao 52. É um texto que fala sobre um período de infância de Jesus, né? A partir do verso de número 40 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia de festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia a caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram entre os parentes conhecidos. E como não encontrassem, voltaram para Jerusalém à busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam-se da sua. E quando viram, maravilharam-se. Disse a sua mãe: Filho, por que conosco? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos e te procurávamos. E Jesus lhe disse, né? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que diziam. É interessante como Jesus deixa encoberto, mesmo desde a sua infância, aquilo que ele só revelaria futuramente. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. É algo extraordinário a gente olhar a palavra de Deus e perceber que quando Deus se faz carne, né? Quando ele vem, quando ele nasce de mulher, é algo extraordinário, porque é a primeira vez que Deus se ata às cordas do tempo, ele se prende ao tempo, né? Porque
Deus não espera nada. Deus é um ser que ele consegue compreender passado, presente, futuro, e tudo é a mesma coisa para Deus. Então Deus não tem necessidade de esperar nada. Mas nesse período de tempo, nesse momento em que ele se faz carne, é interessante como ele se sujeita realmente à humanidade. Aquele que é provido de todas as coisas agora se coloca no colo de uma mulher e é provido dos seios de uma mulher, né, de Maria. Aquele que rege o universo, que controla todas as coisas, agora se esvazia da sua glória e é levado para onde Maria vai, para onde José vai, ele é levado, ele é sujeito. Ele realmente se ata a esse tempo, e isso é um mistério maravilhoso. Eu acho que é de uma profundidade tão grande que é um dos estudos assim mais espetaculares que a gente já pôde entender aí, vai te dar uma gama de conhecimento enorme acerca de Deus, porque infelizmente as pessoas têm o hábito de professar um Deus que não conhece. E quanto mais nós conhecemos a Deus no intuito de ter relacionamento com Ele, mais nós vamos adiante, mais nós vamos mais fundo e não ficamos só naquela superfície básica ali. Entender um pouco do mistério da encarnação, entender o que é Jesus ser homem perfeito, é uma coisa que vai mexer com quem nós somos, com a nossa humanidade. Então, Jesus ele vem demonstrar isso também, de que ele, embora sendo Deus, se esvaziou da sua glória e se sujeitou até mesmo aos seus pais terrenos, né? Esse é um episódio que ele vai dizer lá no templo que convém que ele esteja na casa do seu pai, mas a Bíblia vai logo em seguida dizer que em tudo ele era sujeito. E quando nós vemos Jesus nessa situação e nós percebemos tudo isso, diz que ele crescia em graça e em conhecimento. De verdade ele se esvazia, né, da sua glória, não da sua identidade. Porque embora achado em figura humana, permanece ainda sendo Deus. A introdução da lição vai dizer assim, ó gente, qualquer coisa vocês perguntam aí, pelo amor de Deus, hein? Não fica com dúvida não, porque eu tenho um monte de dúvidas. Se você não tem dúvida, se você não tem perguntas na sua mente acerca disso, precisa ir mais adiante, irmãos, porque isso aqui é algo realmente que vai além de muito da nossa compreensão e alguns dos mistérios que nós vamos entender só lá na glória, né? A introdução diz assim, bom dia aí, Rafael chegou aí, eita glória, bom dia povo, bom dia Gabi, bom dia para todo mundo aí, é um bom dia, estamos aqui diante da presença do Senhor. Fabrício, vamos que vamos aí, Fabrício, qualquer coisa você me ajuda aí que você é fera nesse assunto aí, eita glória. Vamos lá, a introdução da revista diz assim, se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como um ser humano perfeito, nele é quem devemos pensar, falar. Já desde o início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrassim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e é por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Eita glória! Ele realmente é aquele que se faz carne. Havia um tempo em que muitos, no início da igreja, começaram a dizer que Jesus era um ser iluminado, que veio, que não nasceu de mulher, que não nasceu em carne. Mas isso é uma loucura, irmão, porque se a gente falar que Jesus não veio em carne, a nossa fé é vã, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, que se Jesus não ressuscita dentre os mortos, a nossa fé é vã. Mas como ele vai ressuscitar se ele não morreu? E para ele morrer, ele precisa se fazer carne. Então, isso é algo extraordinário. Então, é imprescindível a gente entender isso, que Jesus realmente nasceu de mulher, porque senão a nossa fé é vã. Jesus, o verdadeiro Deus.
Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos somente a sua parte, né, a sua divindade, né, esse aspecto de Jesus. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava com o Pai e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Se você abrir lá, você vai ver que a sabedoria fundou todas as coisas e o autor aqui da revista está atribuindo a Jesus a sabedoria plena, né? Como aquele que gere todas as coisas, fazem todas as coisas na criação e no universo. Seus atributos e grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente e sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder nos céus e na terra acha em suas mãos. Bem, a gente precisa compreender isso aí, pessoal que está chegando. Aí, Agnes, pode perguntar a hora que você quiser, Agnes. Eita glória! Chega junto do tópico aí, vamos que vamos. Eita glória! A gente olha aqui que está escrito aqui, irmão, depois olha para a câmera. Isso é um negócio diferente, né? É um troço da gente se acostumar, é bem complicado, né? Mas daqui a pouco você pergunta aí, Agnes. Dentro do tema pode mandar essa pergunta, em nome de Jesus. Então, amados, quando a gente olha isso aqui, os atributos da grandeza de Deus em Jesus Cristo, a gente precisa perceber uma coisa. Se Jesus não é Deus, vã é a nossa fé também. Porque quando a gente percebe o estrago que o ser humano fez, a gente vê uma coisa muito interessante da parte de Deus. Deus sendo justo, tem que condenar o pecador. O que você espera de um justo juiz? É que ele condene o pecador, é que ele condene aquele que está errado e absolva o inocente. Quando a gente vai para Provérbios, se eu não me engano, capítulo 17, ou capítulo 9, versículo 17, eu não me recordo bem. Mas tem um texto que diz lá que Deus abomina tanto aquele que põe o culpado como inocente, como aquele que condena o inocente. Ele pega e absolve o culpado e pega o inocente e bota ele como culpado. Isso é abominação diante dos olhos de Deus. E olha que interessante que é isso. Porque o que Jesus faz na cruz? Ele se torna a abominação diante dos olhos de Deus. Para Deus perdoar pecados, para Deus ser justo e perdoar pecados, ele tem que pagar o preço da sua própria condenação. Um anjo não seria suficiente para pagar esse preço. Porque a lei não é do anjo, a lei é de Deus. Deus precisa pagar o preço da sua lei para se manter justo. Então ele impetra a condenação sobre si mesmo. Isso é algo extraordinário quando a gente vê o mistério do ser triuno, né? A teologia vai dizer trindade. E a gente tem diversos concílios na igreja, durante a história da igreja, para tentar definir esse assunto, tentar definir como isso acontece, porque a nossa mente é muito limitada. A gente tem diversos concílios aí na história da igreja, concílio de Trento, concílio de Nicéia, e a gente vai ver aí, por exemplo, o credo nicênico, que algumas pessoas acham que é um credo católico, mas vem lá dos pais da igreja, e a gente vê que ele é de Deus em Deus, gerado, não criado. Então, quando a gente vê o credo apostólico, nós vemos lá, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, em nosso Senhor. Quando a gente consegue visualizar Deus como esse ser tão grandioso que se revela a nós, a gente tenta criar artifícios e palavras para definir isso. Por exemplo, a gente diz que em Deus há 3 pessoas, não porque são 3 deuses, mas pessoa para a gente entender personalidade, são pessoas que embora... é muito complexo a gente lidar com esse termo, para a gente não cair no que a teologia chama de triteísmo, que seria você
crer em 3 deuses, e não é isso que nós cremos. Nós cremos em um único Deus em essência, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus tem todos esses atributos acerca de Deus. A gente vê que ele é onisciente, que ele é onipresente, a gente vê que ele se atém para ele o título de eu sou. Então é muito interessante, irmãos, porque se a gente não confessa que Jesus é Deus, a nossa fé também é vã. Por isso que a gente consegue conceber tantas seitas que existem por aí. Porque o que é de fato uma seita? É aquela que não confessa que Jesus, né, tanto é Deus, como que Jesus também veio em carne para nos salvar. Amém? Eita glória! Ô Fabrício, vamos que vamos aí. Iris aí, ó. Vamos chamar mais gente aí que o povo tá subindo aí. Eita glória! Ó, se tiver pergunta sobre esse assunto aí, pergunta, senão eu me atrapalho todo, tá? Deixa a sua pergunta aí com um monte de ponto de interrogação. Você pega lá, bota um monte de pontinho de interrogação, que aí a gente para um momento para tentar te responder, tá bom? Vamos lá, gente. Esvaziou-se da sua glória e da sua divindade. Quando de sua encarnação, é o número 3 do tópico 1, quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. A gente vai ver lá o texto de Filipenses, já vou ler para vocês aí. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de atributos divinos sempre que necessário. Bem, o autor tem uma prefiguração aqui dizendo que sempre que necessário Jesus usava atributos divinos. Eu penso assim como Paulo, que tudo que Jesus fazia aqui, por ter se esvaziado da sua glória, ele manifesta através da ação do Espírito Santo. E em alguns momentos específicos ele revela a sua divindade comparando com outros textos também. Tá bom? Mas a gente vai ver isso aí. Em sua oração sacerdotal ele reivindica junto ao Pai não sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Bem, texto de Filipenses, eita glória, vamos lá. O texto de Filipenses diz assim, no capítulo de número 2, verso de número 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. E achando em forma de homem, se humilhou a si mesmo e sendo obediente, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Eita glória, aleluia. Então, amados, né, a gente percebe que ele se esvazia da sua glória. Ele não se esvazia da sua identidade. É meio que, embora a gente libere tudo que nós temos, né, embora a gente libere todas as nossas posses, toda a nosso poder, autoridade, embora a gente se vista de pano de saco, embora a gente não tenha, de repente, vestes, né? Vestes reais, ainda assim não muda a identidade quem ele é. Existe até umas histórias, né? Quando a gente vai ver aí, talvez você já tenha até visto algum filme desse, que o rei se faz lá de servo, e ele se veste com pano, né, com as roupas de um plebeu, né, de uma pessoa que está lá no reino, e ele vai visitar o reino para ver como é que o reino é. Embora ele tenha tirado as suas vestes reais e ele não esteja com o seu cetro na mão, nem o seu anel sobre o dedo, aquele rei não muda o fato de que ele é rei, ou seja, a sua identidade não é esvaziada, embora ele tenha se feito como servo. Então, quando a gente olha para isso aqui, é importante entender que Jesus se esvazia da sua glória e não da sua identidade. Ele permanece sendo Deus. Então, a gente vê isso perfeitamente nas Escrituras. Isso não é algo que a gente não acha nas Escrituras. Toda a Escritura está corroborando para isso. A gente vê desde lá do princípio, né, Bereshit. A gente passou alguns dias aí estudando na terça do avivamento, isso aí, o pastor ministrando palavras poderosas sobre isso, né?
de que no princípio era, né? João vai dizer lá no capítulo de número 1, estou até com a Bíblia aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então Jesus é este, que é a própria vida e a luz dos homens, é aquele que vai mostrar como é ser homem de verdade. Amém? Então, irmãos, vocês estão sem pergunta nenhuma aí, hein? Jesus da glória. Ô Agnes, cadê essa pergunta aí, rapaz? Eu estou falando aqui, já tem sei lá quanto tempo dessa live aí, sem não perguntar nada ainda. Jesus da glória. Eita glória. Irmãos, então quando a gente olha isso aqui, a gente vê que ele também se traz o aspecto do eu sou, né? Não é outro além dele, só ele era de verdade a expressão exata da imagem de Deus. A gente pode perceber um caso muito fácil de perceber isso e mostrar essa natureza divina de Jesus, é quando a gente pega o texto de Isaías, lá no capítulo número 6, você vai se recordar desse texto se você for um leitor da palavra de Deus, e você vai se recordar, quando Isaías está diante do trono, e ele tem uma revelação da glória de Deus, ele disse assim: ai de mim porque eu sou homem e estou posto a perecer, porque os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram a Deus, e eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, há um temor em Isaías e ele mesmo traz para si uma sentença de juízo, porque quando a gente lê na Bíblia ai, é uma sentença de juízo, né? Ele atribui para si uma sentença de juízo, ele diz: eu não sou digno de estar aqui. Quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê Jesus, por exemplo, com os discípulos, naquela pesca maravilhosa, os discípulos se lançam diante de Jesus com os joelhos dobrados, né, prostrados. É isso que a Bíblia fala, é como se fosse realmente uma posição de adoração. E eles dizem assim: ai de mim, ai de mim. Eles dizem assim, eles falam do Mestre como Isaías falou de Deus. Então os discípulos sabiam perfeitamente. Inclusive os fariseus queriam crucificar Jesus por causa disso, porque quando Jesus começa a perdoar pecados, os fariseus corretamente argumentam, falam assim: mas só Deus pode perdoar pecados. Eles estão cientes que Jesus está dizendo que Ele é Deus. Então, por isso eles querem persegui-lo, e chega a tal ponto de eles saberem, reconhecerem que as profecias falam a respeito de Jesus, e Jesus fala que vai ter mais rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra, porque eles sabiam que Jesus era o Messias enviado por Deus e que ele era Deus em carne. Então isso é algo extraordinário, irmãos. A gente precisa perceber a profundidade disso, de saber que Deus nos ama a tal ponto de esvaziar-se da sua glória para nos resgatar e para cumprir a sua palavra, porque a palavra que Deus dá não volta para ele vazia. Amém? Até agora aqui tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem aí, gente? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem? Ih, rapaz, tem até o Jorge aqui. Eita, Jorge! Na paz, Tiago brotou aqui. Eita, glória! Eita, Deus é bom! Então, irmãos, até aqui tudo bem, né? Podemos prosseguir então, nenhuma pergunta, ok? Então vamos que vamos. Eita glória, maravilha de Deus. Vamos lá. Jesus, o verdadeiro homem, que é o tópico de número 2 aí da nossa lição. E a gente vê essa parte aqui. Então, quando a gente fala sobre o esvaziamento de Jesus, eita glória, isso aí, Jesus tem plenamente esses atributos. O Agnes, você está me fazendo uma pergunta interessante. Você está perguntando se Jesus tinha os atributos como onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Então, todos esses atributos estão na identidade de Jesus. Embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não usa de sua divindade para burlar, né? Burlar o momento em que ele está vivendo como ser humano.
mas ele usa através do Espírito Santo de Deus, assim como vai lá desde o batismo, né? Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, o Espírito Santo de Deus está sobre Jesus, e ele opera no seu momento em que ele se ata ao tempo, ele opera através da ação do Espírito Santo de Deus sobre essa terra. Eita glória! Vamos lá. Isso, realmente, pastora, ai de mim é uma menção de uma noção de temor, né? E hoje realmente está faltando esse temor na nossa nação. A pastora falou tudo aí. Quando a gente está diante da glória de Deus, quando a gente está diante de quem Deus é, esse temor se apodera de nós. Então, quando a gente precisa, olha quanto a gente precisa estudar isso. Por que as pessoas não têm temor de Deus? Porque não sabem quem Deus é. As pessoas não têm temor de Deus porque não sabem quem Deus é. Deus matou o próprio filho dele, Deus se fez carne. A gente vai ver que ele padeceu dores para você rejeitar o presente da graça que ele entregou. Como eu não tenho a noção de quem Deus é, eu acho que no final dos tempos Deus é bonzinho e vai salvar todo mundo. E não é assim. Jesus foi muito claro que ele disse que veio salvar a muitos, não a todos. Então, quem é salvo? Aquele que professa a fé em quem? Em Cristo Jesus. Aquele que veio salvar a nossa vida, veio resgatar. Paulo chega a dizer que a gente estava morto, e morto não pode fazer nada. Então ele vem e ressuscita, ele vem e ressuscita-nos, né? Ele vem e traz vida, porque só ele é a vida, e sem ele a gente não tem vida. Então realmente, pastora, está faltando essa noção de temor, porque a noção de Deus ficou tão rala entre os homens que eles acham que Deus vai aceitar qualquer coisa. É realmente complicado. Então, quando a gente fala desse esvaziamento, existe um termo teológico, né, que é kenosis, né, que é esvaziamento, que é se esvaziar de algo. E a gente vai ver que ele se fez realmente carne, ele se fez homem. Jesus não está aqui numa competição desleal com o pecado, né? Ele não está aqui, agora eu sou Deus, então eu seguro a onda. Não, não é isso. Ele triunfou como homem, tá? Ele não somente triunfou como Deus, ele triunfou como homem. Ele veio mostrar, ele veio dar o exemplo de como é ser humano de verdade, e ele realmente venceu o pecado. Ele em tudo foi semelhante a nós, menos na natureza do pecado. Ele resiste ao desejo de se tornar Deus aqui na Terra. Porque essa é a proposta de Satanás para o homem. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Não como Deus no sentido que eles já eram como Deus, mas eles iriam definir, eles iriam entender o bem e o mal. Não entender o bem e o mal, mas definir o que é bem e o que é mal. Então, quando eu coloco Jesus na figura de homem, o primeiro Adão padeceu no paraíso, mas o segundo Adão, como diz Paulo, Jesus, o Cristo, mostra o que é ser humano plenamente. Ser humano plenamente é imitar a imagem plena de Deus. Não é se tornar Deus. Então ele também, Agnes, até para corroborar com a sua pergunta, ele também vence a tentação de ser igual a Deus, né? Sendo igual a Deus, não usurpou de ser igual a Deus. Então isso é profundo demais. Vamos lá, gente. Tópico 2 aí. Jesus, o verdadeiro homem. Saudade também, Kaline. Eita glória. Vamos lá. Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. Já era uma profecia instaurada desde lá do Éden, né? Pois os judeus sabiam pelas escrituras no Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. É interessante que diz claramente que Israel o rejeitou, né? Eles queriam alguém realmente que subisse um cavalo branco, tomasse o trono de Roma e fizesse deles altamente prósperos, fecundos e enchesse a terra, e ele vem no jumentinho, né, e morre pelos nossos pecados.
É realmente muito interessante isso aí. Vamos lá, gente. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18 está lá. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Se nós conhecemos a Deus, é através de Jesus, o Cristo encarnado, o Filho de Deus encarnado nessa terra. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno, Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Irmãos, então, se a gente for perceber, a Bíblia vai falar, deixa eu ver se eu tenho texto aqui para passar para os irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui, eita glória, ver se eu acho o texto, tá aqui, ó. Colossenses, capítulo de número 1, tá? A partir do verso 13, você pode achar aí na sua Bíblia, se você tiver vendo a sua Bíblia aí. Colossenses capítulo de número 1, a partir do verso número 13. Realmente, pastor, tem um bocado de gente querendo ser Deus nessa terra, né? Os homens... Aliás, é a proposta de Satanás, como eu disse, né? Que os homens se tornem deuses de si mesmos, né? E o ser humano é uma fábrica de deuses, por isso Deus está querendo se revelar, Deus está querendo mostrar que existe um único Deus verdadeiro, através de Jesus o Cristo, né? Que veio do seio do Pai, revela a imagem perfeita de Deus. Olha só Colossenses capítulo número 1, vai dizer a partir do verso número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só, tem uma seita que usa muito esse texto para dizer que Jesus foi criado, porque diz que ele é o primogênito de toda a criação. Primeiramente, esse termo aqui é da mesma Gênesis, né? No original grego é da mesma Gênesis, ou seja, da mesma estrutura, da mesma matéria, do mesmo início, né? Não posso dizer matéria porque Deus é espírito, né? Mas olha o que o texto continua dizendo, porque parar aqui é parar numa meia verdade. Olha o que o texto continua dizendo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, sejam as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio. Olha o que diz aqui, ele é o princípio. O primogênito entre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar para sempre, quando ele se coloca como homem. Para que em todas as coisas ele tenha a primazia, ou seja, ele tenha a plenitude de ser o primeiro, de ser aquilo que dá o start, aquilo que faz o início, aquilo que faz todas as coisas. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Jesus reside toda a plenitude de Deus. Ou seja, quando nós olhamos isso aqui, tudo que foi criado nos céus e na terra foi criado através dele, por meio dele, para a glória dele. Então a gente não pode pegar isso aqui e dizer que Jesus é um anjo, que Jesus é um profeta, que Jesus é um arcanjo, que Jesus é um ser que foi criado acima dos outros. Não, Jesus é o próprio Deus, ele recebe a glória, ele recebe a honra, ele recebe o louvor, ele recebe a adoração. E só Deus pode ser adorado, está na lei, irmãos. A Bíblia diz na lei claramente, só Deus pode ser adorado. Está lá desde lá do Shema, né? Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Errad, né? Que é o chamado da adoração de Israel, que é a adoração de um único Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, quando eu pego aqui que tudo foi criado para a adoração dele, eu não posso dizer que Jesus é uma pessoa comum. Eu não posso dizer que Jesus
é simplesmente um profeta. Eu preciso confessar como Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o enviado, aquele que revela Deus aos homens, é Deus conosco, o Emanuel. Deus se fez carne. Nós não temos um Deus que está sentado num trono resolvendo questões burocráticas, não. Nós temos um Deus que se fez carne. E não ele é somente um Deus, ele é o Deus, ele é o único. Não existe outro além dele. Amém, irmãos? Então vamos lá. Tópico de número 2, trecho de número 2. Profetizado no Antigo Testamento. A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Bem, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é algo glorioso, porque é tudo sobre ele, irmãos. A Bíblia diz respeito a nós, ela fala de coisas para nós, mas ela não é sobre nós, ela é sobre Deus se revelando ao mundo. Tem uns conceitos aí teológicos, né, de teodrama, né, que é o drama de Deus na história da humanidade. É Deus se revelando, como se fosse uma peça teatral, um filme que você vê e os fatos vão se desenrolando até chegar no final, até que a história seja plenamente explicada. Então, Deus está se revelando ao longo da história. Então, quando a gente vê, por exemplo, Adão, tem até um vídeo espetacular sobre isso, depois você pode procurar aí, eu posso postar depois para vocês. Por exemplo, existe um Adão melhor e verdadeiro, que não foi enganado pela serpente, mas triunfou lá no deserto contra a serpente. Existe um Moisés melhor e verdadeiro, que não somente libertou o seu povo do Egito para levar para uma terra prometida, né? E deu leis a eles, não, mas ele libertou eternamente o seu povo do pecado. Então todas as histórias da Bíblia, tudo, exatamente tudo diz acerca dele. Deixa eu ver aqui que tem gente perguntando aqui. Eita glória. Pastor, quando chamam Jesus de irmão por ser filho de Deus, o que você acha? Bem, entretanto, a gente observa os aspectos da Bíblia, pastora. A gente tem uma coisa muito interessante na Bíblia, que são as figuras de linguagem, para que a gente possa entender o que as coisas falam. Quando a Bíblia menciona, por exemplo, a história que os irmãos de Jesus estavam chegando, né, porque Maria teve outros filhos, né, alguns dizem, porque é primo. Não é primo, porque o termo para primo seria parentela. Ali fala claramente que é os da família de Jesus, os irmãos e a própria mãe de Jesus vieram a ter com ele. Jesus diz: meu irmão, minha mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele está dizendo que a gente vai se tornar parte da família. Se eu pego para a questão de herança, quando eu pego para a questão de ser algo que eu tenho direito, eu faço parte da família de Jesus. Eu preguei esses tempos da genealogia de Jesus, né? Lá na igreja, né? Tem uma mensagem sobre na lista. Então, para mim se tornar co-herdeiro com Cristo, eu tenho que fazer parte da família. Deus nos adota como filhos, como co-herdeiros. Jesus veio para que nós viéssemos a ser como muitos irmãos semelhantes a Ele, né? A vontade de Deus é fazer a gente se encaixar no molde de Jesus. A gente tem um irmão perfeito que mostra para a gente o caminho até o Pai. Isso é muito interessante, que quando a gente pega a história do filho pródigo, a gente tem dois irmãos na casa do pai. A gente tem um irmão mais novo, que é insensato, ele vende tudo, se distribui aí pelo mundo, se rebenta todo no mundo, é o filho pródigo. A gente tem um irmão mais velho, que é o irmão que está na casa do pai, mas não entende nada do pai. A gente vê que uns representam, né, lá os samaritanos, os gentios, o outro representa os judeus que estavam ali na casa do pai e não entendiam o pai. Mas existe um outro filho, o filho perfeito, que não é narrado na história do filho pródigo, mas o pai tem um filho perfeito para mostrar aos irmãos como é ser de verdade um filho.
Então, nesse aspecto, a gente pode chamar Jesus de irmão, no aspecto de que nós somos herdeiros da herança e que nós temos alguém que veio para ser exemplo de nós. Nesse âmbito, a gente pode mencionar Jesus como irmão. Eu sou parte da família de Deus, mas não mencioná-lo como irmão de uma maneira de que ele é simplesmente igual a mim no sentido de pleno da coisa, né? Porque ele também é Deus. Então é uma figura de linguagem que pode ser usada em algum momento aí, tá bom? Acho que eu tentei responder aí, mas se tiver mais alguma dúvida a esse respeito, a gente pode elucidar melhor aí, pastor. Mas quando a gente vê na história de Israel, a gente vê Deus se revelando. Deus está se revelando em toda a Bíblia. Jesus está se revelando em toda a Bíblia, a tal ponto que vai dizer que ele nasce na plenitude dos tempos para cumprir o seu papel. Então, assim, gente, a Bíblia é muito rica. Quando você olhar para a palavra de Deus, veja Deus se revelando. Ele está se revelando na história de Israel, ele está se revelando nos profetas, ele está se revelando em tudo. O próprio Jesus vai dizer, olha, eu não vou dar outro sinal além do sinal de Jonas, que teve 3 dias no ventre da morte, mas depois ele foi cuspido na praia, né? Nas catatumbas antigamente tinha até a cabecinha de Jonas para fora do peixe, porque eles entendem que Jonas morreu dentro do peixe e ao 3º dia ele ressuscitou. Então Jesus estava dando esse sinal, dizendo assim, eu vou ser um Jonas melhor e verdadeiro, que não somente vai ressuscitar numa praia e pregar o reino para todos, mas vai ressuscitar definitivamente para que aquelas pessoas que forem alcançadas também possam viver eternamente. Então é algo glorioso mesmo e é bênção demais. Vamos lá, irmãos. Vamos nos ater aqui ao assunto das Escrituras. Vamos lá. 3. Encarnado no Novo Testamento. Isso aqui eu quero fazer uma ênfase aqui também importante. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade volta a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural como o nosso. De verdade, nasceu assim como eu e como você, tá? Não apareceu na mão de Maria o bebezinho, não, nada disso. Ele nasceu mesmo, tá? Ele realmente nasce da Virgem, né? Vamos lá. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. A gente tem um Deus que hoje pode dizer que se compadece de nós em toda a nossa estrutura, porque ele é um homem de dores, ele sabe o que é padecer. Ele sentiu dores, ele sente fome, ele sente sede. Logicamente, ele não tem o pecado em si, porque ele não pecou. Então, funciona mais ou menos como Adão no Éden. Adão não tinha pecado ainda, então os anseios de Adão não eram simplesmente igual ao anseio do pecado. Então ele teve sede, como é sentir sede de verdade, não como a gente fica desesperado aí. Não sei você, por exemplo, até para ir ao banheiro. Quando a gente está apertado para ir no banheiro, a gente está chegando perto de casa, parece que a vontade de ir no banheiro aumenta. Por quê? Porque isso se chama ansiedade. A gente tem isso por causa do pecado também. Então, ele sabe o que é ter essa sensação, como ela deve ser sentida. Então, ele teve fome, ele teve sede. No jardim da agonia, ele experimentou uma profunda tristeza. Então, você vê que esses sentimentos humanos, eles estão presentes em Jesus. Não perturbados pelo pecado, porque o pecado não estava nele. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa, exceto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Bem, quando a gente fala sobre encarnação, a gente não está falando do conceito espírita, tá? Que a pessoa morre e depois encarna em alguém ou em algum animal, tá bom, irmãos? Nós estamos falando de alguém que vive eternamente e que ele está se fazendo carne, tá? Ele está se esvaziando da sua glória e se fazendo carne. Então é bem diferente, tá bom, irmãos? Deixa eu ver aqui que falaram mais alguma coisa aqui. Carlos Alberto aqui está falando: o estudo da Bíblia serve para aumentar o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo dado para o crente para entender a Bíblia e ser capaz de cumprir a vontade e o mandamento de Deus. Eita glória, é verdade, Carlos.
É verdade porque sem o Espírito Santo de Deus, nenhum de nós pode de verdade entender a palavra de Deus e ter isso gerado em nós. Glória a Deus pelo Senhor que nos dá o seu entendimento. Então, Jesus realmente encarnou, tá bom, irmãos? Ele se fez carne. Repito a dizer, ele não foi simplesmente um ser iluminado que passou nessa terra, como tantas outras religiões dizem que existem seres, isso, aquilo, mas a verdade é essa. Nós temos um Deus que se revela na história e a nossa fé é uma fé histórica. Ela está embasada na história, não é uma visualização. Jesus realmente existiu, isso é fato, irmãos, tá bom? Isso é fato. Se você vai acreditar ou não naquilo que ele fez, naquilo que ele operou, precisa-se ter fé. Embora existam registros disso, tá bom? Então a gente tem que ter essa concepção aí. Vamos lá. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho. Para cooperar com a divulgação universal do Evangelho, Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. É interessante essa questão da sinagoga, porque Israel ele tinha, como os judeus foram espalhados, né, de certa maneira pelo mundo, existiam sinagogas em cada lugar, assim, às vezes era feito até se tem um registro histórico, poderia ser feito até debaixo de uma árvore, aonde tivesse um rabino ensinando, abrindo um rolo da Torá, ali poderia se ter uma sinagoga. Aonde tivesse gente reunida em volta da palavra de Deus, ali haveria uma sinagoga, ali haveria uma comunhão de adoração e estudo da palavra. Então isso acontecia em vários cantos do mundo. A gente vai ver que Paulo sai de uma região, vai para outra e lá tem o quê? Tem uma sinagoga. E Paulo vai lá e ensina na sinagoga. Então isso contribuiu para a propagação do Evangelho, né? Vamos lá. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. A Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Então, olha que interessante. Era um momento em que a Grécia era a potência intelectual do mundo e o idioma grego era um idioma muito comercial, então quase todo mundo falava grego na época e isso contribuiu muito, porque olha como é que Deus é sábio. Deus não pega o filho dele e joga em qualquer momento, ele joga na plenitude do tempo, onde realmente aquilo vai fazer sentido e aquilo vai fluir conforme o seu plano. E isso é muito importante pensar, porque a maioria do mundo falava grego, onde se ia se falava grego, então não se tinha tanto a dificuldade idiomática, em alguns aspectos sim, mas o grego era uma linguagem praticamente universal. Quando a gente olha, por exemplo, hoje o inglês é uma linguagem muito forte, né, no nosso mundo, mas não é tão quanto o grego era na antiguidade. Então isso facilitou a propagação da verdade de Deus. Não somente isso, pelo seu o início lá dos pensamentos filosóficos, toda essa questão de razão, de pensar naquilo que estava sendo dito, de examinar aquilo que estava sendo dito, é um período muito interessante para que os fatos realmente fossem corroborados. Ou seja, se há uma razão, se há um pensamento, se há gente analisando se aquilo aconteceu ou não, se há, por exemplo, Lucas vai ser um historiador, se tem como comprovar escrituristicamente que isso é um fato. Então a gente tem diversos vídeos aí falando sobre isso aí. E isso é algo importante, irmão, porque a nossa fé não é uma fé simplesmente só transcendente, metafísica. Ela é, por natureza, a fé é algo transcendente. Eu tenho que acreditar que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam, mas por outro aspecto, a nossa fé exige razão, né? Essa razão de pensar nos fatos, de ver
que a nossa fé está baseada na história. Amém? Vamos lá. Então, o idioma grego, né, e o exame natural da razão. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Então Jesus nasce na plenitude dos tempos, numa época que o domínio romano era muito grande. Roma, por ser um aspecto muito comercial, criou muitas estradas, muitas guarnições de guardas para proteger essas estradas. Então o governo romano, de uma certa maneira, também contribuiu para a expansão do evangelho, da boa nova de que Deus se fez carne, se esvaziou de sua glória, padeceu dores, ensinou o que é ser humano, foi à cruz, morreu, ressuscitou para a glória de Deus ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus e enviou o seu Consolador, o Espírito Santo, para que a igreja pudesse viver essa palavra. Então tudo isso contribuiu. Você vê que Deus não faz as coisas de bobeira, gente. Olha só, para pensar. Deus não faz as coisas de bobeira. Não é a qualquer coisa. Gente, para pensar. Não é qualquer coisa. Deus não é um ser que vai fazer as coisas aleatoriamente. E isso para nós é muito importante nos dias de hoje, porque Deus não perde o controle. Ele sabe o que está acontecendo, gente. Ele sabe o que vai fazer, ele sabe como isso vai acontecer e por onde vai ir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está aí ligado aí na aula, dá um glória a Deus aí, porque eu só estou vendo esse negócio de cadê mulheres aí, só misericórdia, gente. Vamos se ater aqui à palavra de Deus aqui, porque é o importante, tá bom, irmãos? E isso é algo extraordinário. Levanta a sua mão aí e glorifica a Deus, irmão. Glorifica a Deus, porque o que Deus faz por nós e a maneira com que o plano é desenvolvido na vida é algo extraordinário. Vamos lá, o ponto 5 aí. Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne também é o filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Ou seja, ele cumpriu cabalmente todas as profecias. Por que é tão importante você conhecer a Bíblia? Tem gente que não lê Bíblia. A gente precisa conhecer a Bíblia. Ah, mas o Antigo Testamento caducou. Você é louco, cara. Você é maluco. Não faz sentido nenhum isso. A Bíblia não tem esse negócio de divisão de Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso é uma forma de separar o que estava acontecendo na Antiga Aliança para a Nova Aliança que vai acontecer. Mas se eu não conheço a Antiga Aliança, como é que eu vou saber que Jesus é o Filho de Deus? Não tem como. A revelação de que Jesus é o Filho de Deus está aqui, meu irmão. Está na palavra, na Antiga Aliança. Então, por favor, irmão, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar. Louvo a Deus pela sua vida, meu pastor, minha pastora, estão incentivando o povo aí a ler as Escrituras durante esse ano. Tempo não vai faltar agora para ler Bíblia, povo. Pelo amor de Deus, olha só, pensa que a gente precisa entender as palavras das Escrituras para que a gente saiba quem é o nosso Deus. Vamos lá, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não era um ser humano semelhante a nós? Já deu para entender aí que era, né? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Ou seja, ele não se sujeita nem ao pecado original, porque ele não nasce debaixo do pecado, ele é encarnado, perfeito, no ventre de Maria. E também ele não se sujeitou ao experimental, como a gente já disse, ele não pecou em nenhum momento. A humanidade de Jesus. Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou da sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou as pedras em pães, olha aí, ó, tá vendo lá? Ó, ele não usa da sua divindade para suprimir as suas carências humanas. Ele não transformou as pedras em pães, não fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. E todo o milagre que realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentados nos sofrimentos humanos, nosso perfeito e sumo sacerdote. Irmão, nós temos um Deus que se compadece de nós. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ter dor. Então, ele não usa da sua glória, do seu poder, ele não usa de ser Deus
para burlar o jogo da vida, para burlar o momento em que ele está vivendo nessa terra. E não vai ser diferente com a gente, irmão. A gente acha que Deus tem que resolver tudo pra gente, que Deus tem que fazer milagres, que Deus tem que curar, que Deus tem que preservar, que Deus não pode deixar a gente sofrer. Gente, o cristianismo é uma fé de dores. De toda a fé, religião do mundo, a pior para o cara entrar em termos de custo pessoal é o evangelho, é o cristianismo, irmãos. Pelo amor de Deus, a gente tem uma fé de dores. Isso é inegável. O nosso mestre vem e padece. E ele diz: se eu tomei a minha cruz, você quer me seguir? Tome a sua cruz também. Olha, vocês tenham um bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflição. Eu não vim aqui arrancar a aflição do mundo. Embora Jesus tenha amenizado o sofrimento, ele não veio arrancar a aflição do mundo. Quando ele está na oração sacerdotal, quando ele fala ao Pai, ele fala assim: olha, eu não peço que você tire esse povo do mundo, mas que você livre esse povo do mal. Livrar do mal ali não é livrar simplesmente de dores, doenças, perseguições, não. É livrar do pecado, é não deixar que a gente se perca. Então, gente, para pensar na nossa fé. A nossa fé não é uma fé comum, é uma fé experimentada em dores. Quer sofremos, quer estejamos doentes, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Isso não muda o fato de que Ele deu o seu próprio Filho para que a gente pudesse viver. Então, gente, a gente precisa rever o conceito da nossa fé, porque Jesus está mostrando que em sua humanidade Ele não usurpou ser igual a Deus. E na nossa humanidade, nós também não temos como ser deuses, gente. A gente vai padecer aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu, irmãos. Não é uma coisa que vai ter que acontecer, já aconteceu, amém? Vamos lá que a gente está se encaminhando aí para o final. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, e o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora o divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele nós fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus, o Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Ou seja, irmãos, a humanidade para Deus não é um fracasso. É interessante isso, porque ele mostra o que é ser humano perfeito. Você quer saber como viver nessa terra? Você tem que olhar para Jesus. Você quer saber como se compadecer? Você tem que olhar para Jesus. Você quer saber como repreender? Você tem que olhar para Jesus. Você quer saber como ensinar? Você tem que olhar para Jesus. Jesus é a expressão exata do que é ser humano de verdade e de ser Deus plenamente. Então a gente consegue ver Deus em Jesus. A gente consegue olhar para Jesus e ver Deus plenamente conosco. E a gente consegue olhar para Jesus e ver o que nós devemos ser, o que nós deveríamos ter sido e não fomos. Então, gente, a humanidade de Jesus está aí para expressar exatamente isso, o que a gente deve ser de verdade. Então, irmãos, ele não fugiu dos problemas, ele não usou do fato da sua identidade para burlar a regra da vida, não, ele venceu. Jesus venceu como homem. Amém? A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano se achava nos seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as suas coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Jesus é tudo que a gente precisa ser, irmão. Nesse momento que a humanidade está passando, a gente precisa refletir isso. O que Jesus faria nessa situação? A gente precisa refletir Jesus em tudo isso. A gente precisa trazer esperança às pessoas. A gente precisa obedecer às autoridades constituídas. A gente precisa entender
as grandezas de Deus e perceber que esse período também é um período que a gente pode adentrar aqui na palavra de Deus e se maravilhar com Jesus. Eu fico maravilhado. Eu não sei você aí, se você fica maravilhado, porque não dá para não se maravilhar com a grandeza do que Deus fez por mim e por você. Nenhum de nós é digno, irmão. Se Deus nos desse somente a salvação, já seria tudo o que nós precisamos. Porque, irmãos, ainda que Deus te cure, se você estiver doente nessa manhã, você vai voltar a ficar doente. Ainda que um morto esteja aqui, a gente ore por ele e ele ressuscita. Ele vai voltar a morrer um dia, se Cristo Jesus não vier arrebatar. Mas quando nós olhamos para Jesus, irmão, e para a salvação, nós entendemos, ele deu o que a gente precisa. E o que mais nós precisamos? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas ele nos vivificou. Gente, a gente não tinha esperança e hoje a gente tem Jesus, o Cristo. Então, ainda que Jesus não fizesse nada, ainda assim a salvação seria suficiente e plenamente suficiente para nós. Então, eu quero deixar aqui a esperança para você que Jesus se compadece das suas dores, que ele pode te curar, ele pode te guardar, ele pode te proteger de todo mal, mas ainda que isso não aconteça, o melhor foi ele ter se entregado por nós, ele ter se esvaziado da sua glória, vindo aqui padecer as nossas dores e morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E Deus há de sentenciar toda a sua vontade, assim como está lá em Apocalipse capítulo de número 21. E nesse dia a gente vai poder estar plenamente na presença dele. Amém? Meu Deus. Estão falando aí para não olhar para o relógio, é isso mesmo? Eita glória! Só a misericórdia de Jeová. Se deixar, a gente fala aqui umas 3 horas disso aí. Se entrar na teologia aqui, a gente vai embora, irmãos. Porque a gente está dando a lição da EBD aqui. Mas isso é muito profundo, irmãos. Se tem algo extraordinário, é isso aí. É pensar no plano que Deus impetrou para a salvação. Quando a gente vê isso aí, a gente fica maravilhado. Uma das aulas, as 2 aulas que eu mais gosto de dar aí na igreja, dá até saudade, né? Que é a aula de batismo, que é a aula sobre o plano de salvação, porque é incrível. O plano de salvação é algo incrível. Eu já quero te dizer que Deus não tem um monte de plano, Deus tem um plano e ele vai se cumprir. Deus não precisa de outro, ele tem um plano e ele vai se cumprir. O negócio é você estar dentro do plano de Deus. E é a aula sobre a declaração doutrinária da nossa igreja, que é a 5ª aula do curso de membresia, que é algo especial demais você poder olhar para as escrituras por um tempo e ver a maravilha que é a profundidade disso aqui, gente. Como eu disse no início da aula, né, que Augusto Cury, quando foi pensar no perfil de Jesus, ele diz: ninguém pode inventar um personagem como Jesus, isso não cabe na mentalidade humana. Isso é algo que vai além de tudo, de qualquer outra história que inventaram. Isso só pode ser verdade, porque ninguém conseguiria contar uma história tão profunda e de uma repercussão tão grande. E fato é que essa fé chegou para mim e para você. E hoje nós estamos compartilhando ela aqui com vocês. Amém? Basicamente é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas aí, pode fazer pergunta aí que a gente tenta responder na medida do possível, né? A Dada tá falando para mim fazer as perguntas aqui da revista. Rapaz, eita glória! Eu nem sei onde tá isso aí, Dada. Fabrício que é bom nesse negócio aí. Mas quem quiser perguntar aí, pode perguntar. Tô esperando aí a sua pergunta para a gente poder concluir esse estudo dessa manhã aqui. Alguém aí querendo perguntar, pode perguntar. Eita glória! Aí, a Eline tá querendo até a consagração, tá vendo, Carlinhos? Olha que glória, hein? Meu Deus do céu! Eita Jesus! Qual filho não tô achando? Esse aí eu já não sei. Eita glória! Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Tô esperando. Tô esperando as perguntas aí. Não há nada mais prazeroso do que aprender mais sobre Jesus, é verdade. Sempre que a gente falar dele, ele vai estar presente. Que maravilha, né, Kaline? Sempre que a gente fala
do Senhor Jesus, ele está presente, ele está disponível para mim e para você. Isso é algo glorioso, porque nos dias atuais a gente vai ter que perceber que ele está disponível o tempo todo, irmãos. Às vezes eu não vou estar disponível, o pastor não vai estar disponível, a pastora não vai estar disponível, mas Jesus vai estar disponível. Porque Jesus era chamado de Filho do Homem. É uma expressão para exemplificar essa humanidade de Jesus, Agnes. E há muita coisa a respeito disso aí. Mas para exemplificar a humanidade de Jesus é um termo que é usado. E como coloca Filho do Homem, é como se fosse algo específico. Ele não era qualquer filho. Ele não era filho de um homem qualquer, ele não era qualquer um, né? A gente vai ver essas expressões, tem muitas expressões proféticas a respeito de Jesus. Quando a gente vê, por exemplo, né, filho de Davi, né, é uma expressão para mostrar que o reinado dele seria perpétuo, porque se Jesus não vem da linhagem de Davi, Deus não pode cumprir a sua promessa lá que fez a Davi, que o reinado dele seria eterno. Então, em Jesus, o filho de Davi, ele é expresso isso, mas é uma linguagem profética para dizer da encarnação dele e de que ele viria aqui, né, fazer tantas coisas gloriosas, né, como ele fez. Então era uma expressão para mostrar essa encarnação dele, era algo singular. E não era algo comum, ele não era mais um profeta, entende? Ele não era um Cristo, ele não era um profeta, ele não era uma pessoa que foi ungido, ele era o ungido, o Filho que se fez carne, entende? Então tá nessa pegada aí. O que estão perguntando aí, Pastor Ralph, sobre o chip, você é verdade? O Morena, é Simone, né? Eu esqueci, acho que é. Eu não sei a respeito do que você está falando, a respeito de chip, né? Você está falando de marca da besta, aí já é outro assunto aí, né, pertinente. Deixa eu ver aqui. Pecado só não estava, Júlio Lambretti, pecado só não estava em Cristo, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo. Pergunta. Na teologia a gente vai ter duas maneiras de encarar essa encarnação de Jesus. A primeira delas seria que a semente da mulher não foi contaminada, porque o homem é a cabeça da mulher, ele tem todo um aspecto lá de que é o homem que geraria o pecado, mas a semente em si da mulher não haveria ser contaminado. Então Jesus pegaria a semente, o óvulo de Maria, e faria aquela história não da fecundação in vitro, mas usaria dessa semente e colocaria a informação genética de Jesus dentro desse óvulo. Isso é uma posição que a maioria dos reformados adotam, né? De que Deus usou o óvulo de Maria. Alguns chegam a dizer que Maria é a mãe de Deus, né? No sentido não de que ela é mãe de Deus, mas mãe do Deus encarnado. Mas isso é uma expressão que confunde as coisas. Mas Maria era a mãe de Jesus, homem aqui. Outra seria de que o Espírito Santo colocou Jesus diretamente ao ventre de Maria, que não usou o óvulo de Maria. São os dois pontos de vista aí para esse assunto aí. Cara, Júlio, mas acredito que seja o Edson perguntando aí, né? Então, são dois pontos de vista a respeito do mesmo assunto. Nos dois pontos de vista, Jesus não peca. Jesus não nasce em pecado. Ele não é contaminado pelo pecado. Eu pessoalmente, tendo a pensar de que o Maria foi como, não o termo barriga de aluguel, mas hoje a gente tem um termo barriga solidária, né? Quando a mãe gera o filho da filha, porque a filha não pode segurar o ventre no filho, ou às vezes alguém próximo da família vai gerir esse filho. Então, assim, é uma coisa muito complexa, tem muito estudo a respeito disso, muita coisa dentro disso, tá bom, Elis? Tá bom, Júlio, pessoal aí? Mais ou menos isso aí, mas é muito profundo para falar em 2 minutos, né?
Vamos lá. Tem mais pergunta aí, gente? Sobre o chip, é verdade, sim, tudo vai mudar, mesmo tal chip não é de Deus, né? Eu ainda não entendi, Simone, essa questão do chip aí. Qual é a sua pergunta? Hoje às 18 vamos ter nosso momento de adoração. Glória a Deus, pastor. Daqui a pouco tem culto aí. Deixa eu ver aqui. Tá assistindo, maravilhoso. Continua a live com escatologia. Eita glória! É o Filho encarnado. E aí, Jesus vai ficar, né, Agnes? Jesus vai ficar em forma corpórea pela eternidade? Ou não? Aí a gente entra dentro de escatologia aí. Eu sei que Jesus, quando bateu na porta do céu lá, nenhum homem tinha entrado lá, né? E ele manda os anjos abrir, ele fala, o Senhor da glória chegou, igual o Salmo 24, os anjos têm que abrir, pronto, acabou, porque agora Jesus estava entrando, um homem entra na eternidade, todos os homens podem entrar através dele. Vamos lá, gente, vamos lá, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Eita glória, verdade, tipo uns 10 louvor também, eita glória, culto à noite vai ser uma bênção, glória a Deus, glória a Deus. Pergunta às irmãs, 3 passagens do Velho Testamento que profetizam Jesus na Nova Aliança. Irmãos, acredito que seja isso, não tem mais perguntas aí, então a gente vai estar encerrando por aqui nessa manhã. E eu vou ler aqui a conclusão para a gente estar encerrando essa lição. E mais tarde, às 6 horas, a gente vai estar aí nesse culto maravilhoso de celebração ao Senhor. Eu tenho certeza de que Deus vai fazer grandes coisas aí. Eu sei que a conclusão da revista vai dizer assim para a nossa lição: olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, cheguemos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador, exemplo de todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluias. Irmãos, realmente a gente tem que louvar e exaltar o Senhor. O Senhor fez grandes coisas por nós. Nós não temos uma fé que cabe somente nessa vida. Nós temos aí uma eternidade para desfrutar da grandeza de Deus. Nós temos uma eternidade para desfrutar da beleza de Deus. Gente, para pensar que maravilha que vai ser descobrir Deus durante toda a eternidade. A gente acha que vai profundo em Deus, mas a gente vai chegando mais fundo, mais fundo, mais fundo, e a gente percebe que é um oceano tão profundo que a gente desconhece, porque Deus é infinito, a tal ponto que a palavra de Deus diz que só o Espírito Santo pode adentrar a profundeza de Deus e trazer à tona aquilo que Deus quer revelar. Então, irmãos, a gente precisa ter essa graça aí de adorar o Senhor, de confiar no Senhor, porque Deus é bom o tempo todo e independente do que aconteça, Ele já venceu. Amém, irmãos? Que cantar louvor, que eu tô aposentado desse negócio de louvor. Louvor, Jesus da glória. Eita misericórdia, mais de manhã com essa voz de locutor maravilhoso aí, locutor rouco, né? Então, irmãos, eu queria agradecer a cada um de vocês que está aí nessa live, aí nessa manhã, gente apaixonada pela palavra do Senhor. E ó, gente, isso aqui custa um alto preço para chegar para vocês, custou muito caro para que a gente tivesse isso aqui nas mãos, poder folhear essa palavra, ou você que tem aí no seu celular, poder estudar, ler. Depois, se você quiser, eu tenho algumas indicações de livros aqui, eu posso até passar para vocês depois no digital. Eu acho que eu devo ter no digital, não tenho certeza não, alguma coisa a respeito do livro, né? Porque a gente de repente não pode divulgar o material todo, mas eu tenho aqui do John Stott, A Cruz de Cristo, ótimo livro para você entender um pouquinho mais sobre essa parte de Jesus fazer carne, ser crucificado, sobre o Evangelho de Deus. Tem aqui do Brennan Manning, O Obstinado Amor de Deus. Deus realmente nos ama, irmãos. Por favor, se você tiver depois interesse, sempre procura aí, depois que eu tento passar para vocês. Eu acho que eu tenho no computador lá,
E esse aqui é um comentário de Mateus também, a narrativa do rei, ótimo, do Spurgeon também. Tá bom, amados? Que Deus possa vos abençoar nessa manhã. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Olha o violão aí, tá encostado, pastor. Então, violão só a graça de Deus, só a misericórdia de Jeová. Não toco nada sem ser. Mas que manhã abençoada, que graça de Deus aqui poder compartilhar a palavra com vocês. Fiquem ligados aí que logo mais à noite a gente vai estar junto. Deus abençoe todo mundo. Manda um alô pro MMC. Ô Fabrício, rapaz, que isso, rapaz, só esse negócio de só dar homem aí, isso dá ruim, rapaz. Tem que ser geral, chama geral aí, hashtag chama geral pro culto da live à noite, vai ser forte demais, homem, mulher, criança, senhor de idade, tudo vendo da sua casa aí, pelo amor de Deus, né? Se você pode ficar em casa, fique em casa, irmãos, a live vai chegar até você, tá bom? Fique em paz com isso, vai dar tudo certo. Se a gente não conseguir colocar direto no YouTube, depois eu vou baixar a live que a gente fizer aqui no Facebook, vou colocar no YouTube, se você quiser assistir depois, tá bom? Vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom, amados? Acho que por hoje é só, né? Vamos orar? Amém? Vamos orar? Todo mundo aí, ó, pronto para a oração? Eita glória! Eita maravilha! Ó, o correto é sortear. Ô Eline, vou sortear, não posso nem entregar. Eita glória! Quem sabe na próxima aí da EBD aí a gente sorteia aí alguma coisa aí para os irmãos que estiverem na live. O povo gosta de ganhar, né? Eita glória! Vamos orar, irmãos? Amém? Vamos orar aí? Feche os teus olhos aí na sua casa. Vamos orar ao Senhor para que essa palavra esteja na nossa mente e desça ao coração para que a gente adore o Filho unigênito de Deus. Feche os teus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por essa manhã, pelo privilégio de podermos nos assentarmos diante da sua palavra, pelo privilégio de estarmos diante da sua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, alcança os meus irmãos com essa graça de conhecer de que Cristo Jesus tem o melhor e fez o melhor por nós. Te pedimos, Senhor, na sua misericórdia, que nós venhamos a entender o que é ser humano de verdade olhando para Jesus, o Cristo. Ensina-nos, Senhor, nesse tempo a deleitarmos, a ter o nosso prazer, a nossa alma, o nosso desejo pela palavra de Deus aguçado, Senhor, pelo sentimento, o desejo de aprender mais da tua parte. Que o Senhor possa alcançar cada um desses que estão na sua casa hoje com um desejo ardente pela sua palavra, pela sua escritura, e que em nome de Jesus, Pai, logo mais à noite nós possamos partilhar, mesmo que virtualmente, dessa comunhão, para que o teu nome seja exaltado. Nós queremos te agradecer, Senhor, também por esse tempo. Em tudo dai graças, o Senhor disse, porque o Senhor é o Deus que rege a história e se revela na história. Que esse período possa revelar grandezas do Senhor, milagres extraordinários e profundidade da sua palavra. Nós oramos, Senhor, para que assim como o Senhor operou na Quenoses, assim como o Senhor se esvaziou da sua glória, nós a cada dia possamos nos esvaziar de nós mesmos, daquilo que é o eu, e deixar que a identidade de Jesus, humano perfeito, seja gerada em nós. Assim como a sua palavra diz que o Senhor quer nos conformar à imagem do seu Filho perfeito. Conforma-nos, molda-nos à sua vontade, amassa-nos à sua vontade, para que sejamos parecidos com Jesus. Essa oração que nós fazemos nessa manhã, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, porque o Senhor é Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, até mais tarde, vai ser bênção demais. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um que tenha fé. A fé no Deus maravilhoso que se revelou a nós, que se fez carne, padeceu, ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância, desde hoje e para sempre. Deus vos abençoe, dia de paz, amados. Até mais tarde. Amém. Eita glória.